precioso sangue de Jesus. A beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
pegar a nossa Bíblia, irmãos. Vamos abrir aí em Jó. E o último capítulo, capítulo 42. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo aí, mas a princípio nós vamos ler só o versículo de número 10. E depois nós vamos ler com calma os demais, para que a gente possa receber de Deus aquilo que Ele preparou para a gente hoje. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam? Então vamos ler a palavra. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? Então vamos nos assentar. Eu quero falar com você então a respeito desse texto da palavra que nós acabamos de ler, e que vai justamente melhorar toda essa linha de raciocínio que nós estamos aqui acabando de passar para você a respeito do mundo natural e o mundo espiritual. A Bíblia fala aqui no versículo 10 que Deus mudou a situação que Jó estava, quando este orava pelos seus amigos. E foi justamente quando ele estava orando pelos seus amigos que o Senhor deu-lhe a restituição. Deus deu o dobro de tudo o que antes ele possuíra e que ele havia perdido. Essa lição aqui que nós temos nesse versículo 10 pode trazer para nós aqui um resultado muito grande na nossa vida, nas nossas experiências de hoje. O caso de Jó é um caso totalmente diferente do normal. É um caso que foge de uma realidade que a gente possa ver nos dias de hoje ou até mesmo no passado. Você conhece a história de Jó, você sabe o que Jó passou. Você sabe que não houve entre os homens, exceto o Senhor Jesus, mas de homem natural não houve ninguém que tivesse uma experiência de sofrimento como teve Jó. Eu sei que você passa apertado aí no seu sofrimento. Eu sei que você muitas vezes chora. Eu sei que você sofre. E é claro, porque o sofrimento de cada um é acima da nossa capacitação. Quando a gente está sentindo algo assim, a gente está no nosso limite, não é isso? E às vezes o que é o nosso limite, o sofrimento nosso, não é nada para quem está perto de nós. E às vezes a gente até escuta falar assim, não liga não, é frescura. Tem sofrimento que é conhecido como frescura. Tem sofrimento que é ignorado. Tem sofrimento que é tratado às vezes com violência. Então a Bíblia fala que Jó foi uma pessoa que teve essa experiência mais profunda que um homem pudesse experimentar. Só que o sofrimento de Jó, ele foge das causas que poderiam ser, pensadas a respeito. Porque você sabe que Jó, ele era um homem, lá no capítulo 1, você depois em casa vai ver, que Jó, ele era um homem reto, íntegro, e era um homem temente a Deus. Então ele era um homem que andava na presença de Deus. Ninguém esperava que Jó ia passar por isso. Ninguém pensava que Jó ia ter uma experiência assim
tão amarga, tão complicada, mas a Bíblia fala que ele teve. E a Bíblia explica o sofrimento de Jó. Não foi por causa de alguma coisa aqui desse mundo, mas foi por causa do mundo espiritual. Isso tudo começou lá no céu. A Bíblia fala que Satanás, depois de rodear a terra, aparece e conversando com Deus, Deus então pergunta para ele: você viu lá meu servo Jó? E Satanás então responde para Deus, falou: vi, tenho visto como ele está indo bem, e é claro que ele vai bem, o Senhor cerca ele com a sua presença. Ó quando Deus cerca uma pessoa, como a presença de Deus, nós pregamos sobre isso aqui sexta-feira. A presença de Deus faz com que o inimigo não nos alcance. Então ele fala assim: é claro, o Senhor está lá, cercando ele de todos os lados, por isso que ele vai bem, por isso que ele prospera. Então veja bem, isso foi uma decisão lá no mundo espiritual. Então Deus falou para Satanás, falou: então você experimenta, vai lá e faz então o que você quiser, só não tira a vida dele, mas você pode experimentá-lo. Então Satanás veio e destruiu, mas não podia esperar outra coisa dele, porque a Bíblia fala sobre ele, e a Bíblia fala que quando ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele não sabe fazer outra coisa, ele não é criativo como Deus. Deus é criativo, Deus cria. Satanás não. Satanás ele é repetitivo. Ele não faz nada hoje daquilo que ele já não fez. Tudo que ele faz hoje é o que ele já fez. Ele é repetitivo. Então a Bíblia fala que ele então começou a destruir a vida de Jó. Só que Jó, fazendo ali as suas orações, Jó não conseguia encontrar uma explicação, porque tudo aquilo que Jó sabia não explicava o que ele estava vivendo. Não sei se já aconteceu isso com a sua vida, de você estar passando por uma experiência e você parar para pensar e você falar assim: puxa, não sei porque eu estou passando isso, não sei onde é que está a brecha, onde é que está o motivo de eu estar passando por isso. Jó, ele parou para pensar nisso, e ele não encontrava nada que pudesse justificar. Por quê? Porque não era uma coisa normal, isso era uma coisa tão somente espiritual. Não foi só com Jó que aconteceu isso, dessa maneira intensa foi com ele, mas outros já tiveram também essa experiência e talvez estejam tendo essa experiência. Quando perguntaram a respeito daquele moço para Jesus: por que ele é assim? Por que ele está sofrendo assim? Perguntaram, falaram assim: é por causa dos pecados dele? Ou é por causa dos pecados dos pais dele? O que foi que Jesus respondeu? Jesus respondeu: nem por uma coisa e nem por outra. É para que se manifeste nele a glória de Deus. Então tem coisa que não é nem por uma coisa e nem por outra coisa. Tem coisa que você não vai achar explicação. Tem coisa que você não vai encontrar os motivos.
Por quê? Quando você procura e não acha, então, por que está acontecendo isso? É para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Será que é esse o seu momento? Será que é o momento da glória de Deus se manifestar na sua vida? Se a gente pensar bem, olha que momento importante, né? Se a gente pensar bem, essa experiência que a gente não quer ter, essa experiência que a gente não quer passar, de repente é o momento mais importante da nossa vida. Porque foi para Jó. Foi nessa experiência que no final dela, Jó chegou a uma conclusão e ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu vejo. Ó. Você conhece Deus de ouvir falar? Ou você conhece Deus porque você tem visto Ele? Tem muitos que vivem assim na presença de Deus. Não, escutei o testemunho do irmão. Eu vi o testemunho da irmã lá. E o seu testemunho? Você tem visto o seu testemunho? Você precisa servir a Deus de maneira que você possa sentir a presença dEle. O nosso Deus, Ele é diferente dos outros. O nosso Deus não dá para a gente pôr na parede. O nosso Deus não tem um objeto, nem a Bíblia. Tem gente que pensa que a Bíblia guarda. A Bíblia não guarda. Quem guarda é Deus. Tem gente que pensa que a Bíblia protege. Não, a Bíblia instrui. A Bíblia ensina, ela corrige. É isso que diz nela. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir. É o que está escrito. A Bíblia não serve para expulsar demônio. Não é isso? Então veja que não tem nenhum objeto que você possa dizer assim: olha, eu vou colocar aqui, e esse objeto vai me garantir que a presença de Deus vai estar comigo. Não tem nada que você possa colocar na sua casa que você possa dizer assim: olha, quando eu entro em casa eu fico sossegado, porque eu olho aquilo, eu sei que Deus está comigo. Você pode ligar um louvor, aquele louvor não vai garantir para você que a presença de Deus está lá. Você pode deixar a Bíblia aberta. Tem gente que deixa, né? Aonde? Fala para mim. É isso mesmo. Salmo 90, pergunta na sua casa, a Bíblia está aberta. Salmo 91, pergunta aí. Mas está aberta no Salmo 91 não garante que Deus está lá. Jesus falou sobre isso. Olha, o reino de Deus não está aqui e nem lá. Não está nisto e nem naquilo. O reino de Deus tem que estar onde? Dentro de nós. Presença de Deus dentro de nós. Então esse é o nosso Deus. A gente pode estar no escuro, sozinho, no silêncio, e ainda assim a presença de Deus vai estar conosco. Amém, irmão? Então veja que Jó não encontrava motivo, mas a coisa ia melhorando ou ia piorando? Ia piorando. Então a Bíblia fala que apareceu uns amigos. Apareceram lá uns amigos que se compadeceram dele. Amigos que se compadeceram. Então, primeiro, não eram inimigos. Eram o quê? Amigos. E eles não estavam lá para escarnecer. Eles estavam lá para se compadecer. Olha só. Você tem que prestar atenção nisso, que às vezes aproxima pessoas da sua vida que são seus amigos, de confiança. Pessoas que não querem o seu mal, querem o seu bem.
O problema às vezes não está nisto. O problema não é a questão só da pessoa querer o bem ou querer o mal. O problema é a questão das pessoas estarem acertando ou errando. Então estas pessoas que se aproximaram de Jó, eles aproximaram com a intenção de poder estar com ele, apoiá-lo. Porque não é assim, quando você passa por uma aflição, você espera que alguém te ajude, que alguém te apoie, que alguém te dê uma força, que alguém te dê pelo menos uma palavra de ânimo. Mas você sabia que essa expectativa que nós fazemos para com as pessoas, essa expectativa nós deveríamos fazer para Deus? Nós não deveríamos fazer para as pessoas. Nós deveríamos fazer isto para Deus. Deus é que iria usar pessoas para nos apoiar. Esse é o caminho certo. Então a gente apresenta a Deus a nossa expectativa. A gente apresenta a Deus a nossa aflição. Deus é que vai fazer com que então se aproximem de nós as pessoas certas para nos apoiar, para nos dar uma palavra. Ou quem sabe Deus vai, ao invés de mandar pessoas, vai mandar anjos. Você crê nisso? Deus envia anjos, sabia? Até hoje Deus envia anjos. Mas é Deus, da onde vem o socorro? Eu levo para os meus olhos para o monte e pergunto: da onde me virá o socorro? Aí o Espírito Santo responde no coração dele, e ele então fala: é verdade, o meu socorro só vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então veja bem, a Bíblia fala que esses amigos foram até Jó. O primeiro deles, eu fiz aqui uma anotação só para você, porque é tanta coisa, né? O primeiro deles chegou lá e disse assim, ele não estava errado, ele estava querendo ajudar. Ele fala assim, ó, que Jó estava sofrendo na pele, porque ele, rico do jeito que ele era, ele teve oportunidade de ajudar pessoas, mas ele não ajudou. Então ele estava passando por uma experiência para que ele pudesse conhecer o que é sofrimento. Olha só que linha de raciocínio. Ele estava então conhecendo o que é a dor de um aflito, de um necessitado, porque ele era rico, ele não conhecia. Então tem gente que pensa isso. Está errado? Não. Porque quem pode, tem que ajudar. A palavra de Deus fala isso. Mas era esse o motivo de sofrimento de Jó? Era esse? Não. Qual era o motivo? Era o conflito lá no céu, entre Deus e quem? Satanás. Esse mesmo amigo, ele chega para Jó, e ele fala assim, ó, Jó, presta atenção, tem alguma coisa nisso. Por um acaso você já viu algum inocente sofrer dessa maneira? Ele estava errado? Não, porque realmente, a gente não fala, o que aqui se faz, aqui se paga. A gente fala assim, ó, quem planta, colhe. Então ele está dizendo isso, está na Bíblia. E ele está dizendo isso, ô Jó, ó, você não acha o motivo, mas tem que ter alguma coisa, porque não é normal uma pessoa que
inocente passar pelo que você está passando. Você tem que orar para Deus te revelar o seu pecado. O raciocínio não está errado. Mas era isso? Não era isso. Ele estava totalmente errado. E ele estava querendo ajudar. Ele era amigo de Jó. Aí ele fala assim: ô Jó, por um acaso os retos passam por isso? Ô Jó, você fez alguma coisa errada, Jó. Você enganou alguém, você trapaceou alguém, você mentiu para alguém. Mas veja bem, enquanto esse amigo, fala assim, amigo, isso, enquanto esse amigo está colocando em dúvida a retidão de Jó, lá no capítulo 1, quem é que fala que Jó era reto, íntegro e temente a Deus? Deus. Então era esse o motivo? Não era, mas ele queria ajudar. Esse amigo aqui, ele tinha a seguinte característica: talvez você tenha um amigo, assim, um amigo cheio de razão. O nome dele é Elifaz. Elifaz era um amigo de Jó, que a característica dele é que ele era a pessoa cheia da razão. Então, o que ele falava, talvez você tenha um amigo assim, que se aproxima de você, e ele tem razão, ela tem razão, e você nunca tem nada que possa ser priorizado ou que possa ser utilizado. O segundo amigo, ele vem com palavras bonitas, mas também não ajuda nada. Não sei se você é daquelas pessoas que naquela hora de aflição, você gosta de receber aquelas palavras assim bonitas, aquelas frases tem gente que gosta disso, né? Tem gente que gosta daquelas palavras assim consoladoras que não consola, aquelas palavras bajuladoras, mas que não ajudam. Tem gente que gosta disso. E o segundo amigo era uma pessoa que tinha essa característica. Então ele chega para Jó e ele fala assim: ô Jó, não se preocupa não, porque isso que você está passando é normal, Jó, tem muita gente que passa. Você já ouviu alguém dizer isso? Ó, isso que você está passando aí tem um monte. Então não liga não. Esse era aquele que dizia assim: ô Jó, ó, não se preocupa não, porque isso, ó, fica tranquilo, isso vai passar. Fala para quem está, fala, vai passar, vai passar, vai passar. Ele era um amigo que queria ajudar, e ele chega com aquela palavra assim de otimismo e fala assim: ô Jó, não liga para isso não, rapaz, pode ter certeza que você nasceu para isso. Fala para quem estava, você nasceu para isso. Fala, está amarrado, irmão, está amarrado, sai fora, que nasceu para isso. Hã? São palavras otimistas. Era o amigo que chegava para ele e dizia assim: olha, não fica preocupado não, fica tranquilo, porque quem tem esse tipo de vida, quem passa por isso, é porque são considerados pessoas especiais. Pergunta aí, fala, você é especial? Sai fora, hein? Eu não quero essa especialidade aí não. Era por causa disso, pessoal. Era por causa de um motivo espiritual. Mas esse amigo, ele estava querendo ajudar. Ele só estava querendo ajudar. O terceiro amigo, é daqueles que gostava de sofrimento, é daqueles meio masoquista. Eu não sei se você tem amigo assim, que sente prazer quando você está sofrendo, mas mesmo assim ele tenta te ajudar. Mas quanto mais você sofrer, melhor vai ser para ele, mais ele vai querer te ajudar.
Esse era o terceiro amigo. Então ele chegou para Jó e dizia assim: ô Jó, fica tranquilo aí, Jó, ó, você só está pagando os seus erros. Você só está pagando os seus erros, você está pagando. É aquela pessoa que quando encontra com a outra, assim, escuta, você viu lá o que está acontecendo com o outro? Ih, está pagando, está pagando. Já ouviu isso? Ih, está pagando. Ele chegou para Jó e disse assim: ô Jó, você é merecedor desse castigo, Jó. Você é merecedor. Você deve ter feito alguma coisa, Jó, que você merece passar por isso. Só que ele está falando isso não com a expectativa de que Jó melhore, mas com a expectativa de que ele piore. Não, você merece, e quanto pior, vai ser melhor. Você precisa passar por isso. Mas ele queria ajudar, ele queria consolar Jó. Esse é o amigo que achava assim, ó, que a fartura de Jó, a riqueza de Jó, era às custas do sacrifício de outras pessoas. A gente vê muito isso no mundo empresarial. Eu não sei porquê, mas o funcionário, ele torce para que o patrão quebre. Você consegue entender esse raciocínio? O sujeito trabalha numa empresa e ele estraga a matéria-prima, que é para a empresa ser prejudicada. Ele quebra a máquina para a empresa ser prejudicada. Ele torce para que o patrão se dê mal. Ele acha que o patrão enriquece em função do seu trabalho. E ele, quando encontra com o patrão, ele dá bom dia, como é que vai? Ó, que o senhor tem aí um bom dia. Esse é o amigo, é amigo, entendeu? A pessoa, ela vai para o refeitório e a conversa é essa: que exploração, por isso que é rico. A pessoa que precisa, empresta o dinheiro do rico, depois na hora de pagar, fala mal do rico, porque o rico está querendo receber. Olha isso. Outro dia uma irmã, presta atenção nisso, chegou para um dos nossos pastores e disse assim: estou precisando de oração, estou precisando de cobertura espiritual. Por quê, irmã? Vamos orar, o que está acontecendo? Não, está acontecendo que faz uns 20 anos que eu entrei numa casa lá, e estou lá naquela casa, agora o dono quer me tirar de lá. Ela queria oração, ela invadiu a casa, e ela estava achando ruim, porque o dono queria que ela saísse, fazia 20 anos, e ela estava querendo orar para que Deus desse a casa para ela. Eu não estou entendendo. O pastor veio falar comigo: pastor, como é que eu oro aqui por esse caso? Olha que situação, não é? Então esse terceiro amigo, ele dizia isso para Jó, né? Que Jó, ele estava ali, por exemplo, sendo castigado, né? Sendo castigado por causa da sua maneira, pelo fato dele ser uma pessoa próspera e existir tantas pessoas carentes. Aconteceu isso com Jesus, você lembra disso? Quando aquela mulher pegou um vaso de um unguento especial, e ela derramou nos pés de Jesus, e quando aquele cheiro foi por toda a casa, os fariseus disseram assim: puxa, por que não deu isso de comida aos pobres? Com tanto pobre, ela vai gastar esse dinheiro aí, ó, nos pés de Jesus. Ó, que coisa espiritual, né? Por que não deu aos pobres? Ó, que espiritual, né?
espiritual. Mas isso não tem nada de espiritual. Mas era por isso que Jó estava sofrendo? Era por isso? Era por causa do quê? De um conflito espiritual. Isso não agradou a Deus. Aí, olha só, lá em Jó 42, onde nós lemos, versículo de número 7, fala assim, ó: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ó, Deus não se agradou nada disso que eles falaram. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que acendeu uma ira em Deus. Está vendo? E tudo isso por quê? Porque ao invés de Jó, ficar somente com Deus, Jó abriu a porta para que os amigos pudessem auxiliá-lo. O que você aprende com isso? Você aprende que as suas aflições e as suas necessidades, você tem que tornar participativas delas Deus. E não abrir a porta para que os amigos venham te influenciar, venham te acusar, ou quem sabe venham, trazer uma palavra otimista para você. Isso aí não vai te resolver e nem vai te abençoar. E por outro lado, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos também a não se intrometer naquilo que a gente não é chamado, em ficar dando palpite na vida das pessoas, em ficar julgando as pessoas. Nós não podemos. Nós não podemos ver o sofrimento de alguém e ficar tentando, por exemplo, adivinhar porque está sofrendo, ou ir por uma lógica, ou por causa de uma religiosidade. Nós não podemos. Você não vê, por exemplo, olha, até o médico quando chega lá alguém, por exemplo, falando assim: olha doutor, estou passando mal. Ele atendeu um paciente antes igualzinho, com o mesmo sintoma, mas ele não vai tratar esse paciente como ele tratou o outro. O que ele vai dizer para esse paciente? Ó, você vai lá e você vai fazer todos esses exames aqui, aí você vai me trazer os exames, baseado nos exames eu vou diagnosticar. Não é isso? Então veja bem, aí a gente pega os crentes principalmente, que gosta de poder adivinhar. Ah, isso é pecado. Ah, está pagando o que fez. E às vezes não é nada disso. Não é nada disso às vezes. E tem pessoa que, quanto mais amigo, às vezes liga para poder compartilhar. Às vezes manda no grupo do WhatsApp para poder falar o que está passando, que está esperando que venha o consolo. O consolo não vem da terra, o consolo vem do céu. Ao invés de você buscar os recursos da terra, você precisa aprender a buscar os recursos que vêm da onde? Do céu. Deus vai então motivar os recursos da terra para poder te socorrer. Mas aí olha o que aconteceu. Deus chega para eles e fala assim: escuta, eu não gostei nada disso que você foi falar lá. Deus já falou isso para você? Eu nunca vi ninguém chegar aqui no altar e falar assim: pastor, eu preciso de uma oração. Por quê? Porque Deus falou que eu dei palpite na vida do outro. Eu nunca vi ninguém fazer isso não. Será que Deus não fala? Fala? E por que o pessoal não vem pedir oração? Porque não escuta, né?
Mas que Deus fala, Deus fala. Deus não falou aqui? Deus falou para ele, falou: escuta, não gostei nada, hein? Fiquei muito irado com aquilo que você fez, hein? Foi lá fazer uma visita para o doente, pagando de cristão, foi lá para orar, e chega lá e me fala o que você falou. Não gostei disso não, hein? Ó, acendeu uma ira. Puxa, você foi lá, a pessoa confiou a você a situação que ela estava passando, o conflito familiar, o problema no relacionamento de marido e mulher, o problema com os filhos, falou para você e você deu palpite. Nós precisamos aprender, irmão, a não ficar dando palpite, porque isso não vai ajudar, isso vai atrapalhar. Então a Bíblia fala assim, ó, vocês então, ó, versículo 8, Jó 42, versículo 8: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecereis ali o holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ó, não adianta vocês orarem, não, Deus me perdoa, não aceito a sua oração. Vai lá, fala com Jó, fala para Jó orar. Quando Jó orar, por que Deus falou isso? Deus falou isso porque às vezes nós temos amigos que gostam de se aparecer para poder falar, mas nós às vezes não temos amigos que são amigos o suficiente para poder se humilhar. Então Deus falou assim: eu só vou aceitar a oração dele. Vai lá e fala que você deu palpite na vida dele. Vai lá e fala para ele desconsiderar tudo que você falou, porque ó, enquanto você estava falando, ele estava lá orando baseado no que você falou, e não é nada disso. Às vezes você está perdendo tempo na sua vida porque você está escutando amigos. Quem que você tem que escutar? Pastor, a minha vida não sai. Você está escutando amigos. Hoje nós temos pessoas que têm resistência de vir à igreja para receber uma mensagem bíblica, mas nós temos pessoas direto no WhatsApp compartilhando as suas aflições. Sexta-feira eu encontrei com uma pessoa. Eu estava realizando um negócio e a pessoa disse assim para mim: o senhor é pastor, né? Eu falei: o Espírito Santo já me entregou aqui, ó. Eu falei: sou. O senhor é pastor de que igreja? Eu falei para ele de que igreja que eu era pastor. Aí ele falou assim: ah, eu já trabalhei na pizzaria aqui do lado. Falei: que bom, então você conhece lá. Já foi lá? Não, nunca fui. Falei: que bom, vai lá, aparece lá. E aí ele mudou a conversa, nós acabamos de realizar um negócio. Na hora que eu estava saindo, entendeu? Ó, nós pastores, às vezes você fala assim: ó, pastor, vai lá fazer uma visita. Não é porque você fala que a gente vai. Às vezes você pode ter falado assim: pô, eu pedi para o pastor ir lá fazer uma visita para o meu amigo, ele não foi. Não é você que dirige a minha vida. Quem dirige a minha vida é quem? Eu vou se Deus falar. Se Deus confirmar, eu vou. Se Deus não confirmar, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou. Eu falo se Deus falar.
Se Deus não falar, sabe por quê? Porque nós pastores, se não sabemos, deveríamos saber. Talvez você, por exemplo, o seu amigo não sabe, e ele não precisa saber, porque ele não é pastor, né? Então por isso que às vezes dá palpite. Mas nós pastores sabemos que tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas nós sabemos que nós vamos prestar conta. Então, eu vou falar uma coisa que eu não sei. Eu vou fazer uma coisa que, se Deus não falou. Então ele comentou, eu fiquei quieto. Aí quando eu entro no carro, que eu fecho a porta, ele está aqui do meu lado. O Espírito Santo falou assim: escuta, fala com ele. Eu falei, então tá bom, então eu vou falar. Abri a porta e falei assim: ó, fulano, fala uma coisa para mim, você também é da fé? Aí ele disse assim: eu sou. Pergunta aí, você é da fé? Fala aí, você é da fé? Aí eu perguntei assim para ele: que igreja você está indo? Aí ele amarelou, empalideceu e disse assim: não, eu não estou indo, mas eu estou participando aqui, ó. Eu sempre tomo conta aqui na empresa, um dia de oração, outro dia aquele meu amigo lá que faz a oração. Ó, ele não precisa ir na igreja, porque uma vez sim, uma vez não, é ele que comanda a oração na empresa. Ó, você vê como está o mundo hoje? Então a pessoa não precisa de oração, ela precisa só ter oportunidade de dar palpite na vida dos outros. Ela não precisa de oração, ela não precisa da igreja, ela não precisa da palavra, ela só precisa de oportunidade de que pessoas dê palpite na vida dela. E aí, veja bem, o que acontece? Deus se desagradou de Jó, porque ouviu os amigos e não falou com ele, como deveria ter falado. Ficou perdendo tempo. Depois que ele viu que não tinha, aí ele foi bater direto na porta de Deus, e Deus respondeu para ele. Então Deus se desagradou de Jó, e Deus se desagradou também dos amigos. Então, tomar cuidado para Deus não se desagradar de você. Você precisa lembrar, por exemplo, quando Faraó disse assim para Daniel, mandou chamar Daniel, mandou chamar José. José aparece lá, e Faraó fala assim: José, eu tive um sonho, revela ele para mim. O que José falou? Senta aí que nós vamos conversar? Não, José disse assim: ó, eu vou falar com Deus, o que Deus me revelar eu vou te falar. Quando o rei chama Daniel, Daniel, tive um sonho, fala para mim. Ele disse: não, vou chamar os meus amigos e nós vamos orar, o que Deus revelar. Então você não pode sair por aí assim falando, ou também abrindo a porta. Nós vivemos de revelação. Aí você veja bem, eu vou te mostrar na Bíblia, para você poder ver. Ó, não precisou de outros amigos chegar para Elifaz, não precisou de outros amigos para chegar para Bildade e Zofar, para dizer assim para eles: escuta, Deus está bravo com vocês, hein? Ó, vocês plantaram, vocês vão colher. Não precisou. Quem foi que falou com Bildade? Quem foi que falou com Elifaz e com Jofar? Foi Deus. Deus fala ou não fala? Quem que vai falar com você quando você tiver necessidade? Deus, porque o nosso Deus fala. Amém? Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo? Então eles não precisaram de que outros amigos fossem até ele. O próprio Deus falou com eles: escuta, eu vi o que vocês fizeram, e eu não gostei.
e vocês vão lá e conserte. Aí a Bíblia fala assim, ó, versículo de número 9. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamitita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de... Aí vem aquele texto que nós lemos: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Quando esta oração chegar no céu, Deus vai mudar a sorte de muita gente. Quando você, por exemplo, parar de ouvir os amigos e orar a Deus, Deus vai mudar a sua sorte. Quando você parar de se interferir na vida de pessoas e falar com Deus, Deus vai mudar a sua sorte. Tem gente que faz das pessoas escravas, escraviza. Com a palavra, hein? Tem gente que chega às vezes para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, fala assim: ah é? Vou falar para o pastor, hein? Não, já estou mudando. Ó. Isso não agrada a Deus, pessoal. Então, se você estiver influenciando alguém, se você estiver dando palpite na vida de alguém, se você estiver sendo mentor de alguém, abre os teus olhos, tá? Abre os teus olhos. Porque não sou eu que estou falando, não. É Deus que está falando conosco. E isso é para mim principalmente. É para eu, como pastor, não ficar dando palpite na vida de ninguém. É para quando alguém vier falar comigo, eu falar com ele. Porque você não é meu, você é de quem? É dele. Amém, irmão? Então, se você estivesse, pagando aí de profeta, toma cuidado. A nossa igreja acredita em profeta. Mas a nossa igreja acredita em profeta que profetiza para fora, não para dentro. Não no canto. Você nunca vai ver aqui na igreja alguém cochichando no ouvido de ninguém. Outro dia me interpretaram mal porque eu saí daqui do altar e fui até uma pessoa que estava cochichando no ouvido de outra pessoa, e eu tirei a pessoa e corrigi ela. Porque aqui o Espírito Santo não cochicha, aqui o Espírito Santo fala. E aí a pessoa ficou toda, porque não tem porquê. Não tem porquê. Então é importante que você tenha a responsabilidade com as coisas de Deus. E se você está aflito, se você está precisando de ajuda, busque a Deus. E assim como Deus falou com Jó, assim como Deus falou com esses homens aqui, Deus vai falar com você. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te ajudar. Às vezes a vida ela fica assim, embaraçada, porque nós estamos motivando pessoas a ir para o buraco. Às vezes nós estamos sendo avalista do erro. Às vezes a gente vai até uma situação, a gente participa da cerimônia, sabendo que a pessoa está cometendo erro. Mas eu preciso estar lá, preciso dar um apoio moral. Cuidado com esses apoio moral. Mas eu não posso deixar de ir. Cuidado. Talvez Deus não vai se agradar desse apoio. Se a pessoa estiver indo para o buraco, Deus não vai se agradar, hein?
de você dar um apoio moral, dar uma ajudazinha para ela. Não, vai dar tudo certo. Não, Deus vai te ajudar. Deus vai te abrir. Não, mas olha, você vai ver, o céu vai se abrir. E a pessoa vai, acreditando, achando que foi Deus que falou. Ai, amiga, ai, irmão, como eu te amo, você me ajuda tanto. Eles queriam ser o quê? Amigos, mas eles estavam errados. Nós precisamos ser amigos e nós precisamos estar certos. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui já tiveram experiência de ir para o buraco por causa de conselho de amigo? Levanta a mão. Olha aí. É verdade, prática. Já foram para o buraco. Já foram humilhados. Já passaram vergonha, não é isso? Então, por isso que a gente precisa sair da prática da fala, sabe? E a gente precisa ir para a prática verdadeira. A nossa oração é o momento em que nós estamos falando com Deus. Amém, irmão? E quando a gente fala com o nosso Deus, Ele responde. Aí eu vou te fazer uma pergunta: quanto tempo Deus demora para responder? Quanto tempo Ele quiser. Pergunta para quem está do teu lado, fala, você vai esperar ou não? Fala aí. Espera. Quanto tempo Ele quiser. Espera. Se Ele não falou, você vai fazer? Se Ele não falou, você vai perguntar para alguém? Espera. Então, essa é uma noite que nós estamos nos preparando para ir para a concentração, pessoal. E nós estamos, sabe, arrumando a casa. Sabe quando vai chegar a visita? Quem já recebeu visita aqui? Quem já recebeu? Quando chega a visita é uma correria, né? Fala a verdade, né? É torneira para consertar, lâmpada para trocar, parede para pintar, fala a verdade. Quando a visita chega, ela fala, nossa, que casa linda, é que você não viu antes, né? É, não é? Mas a gente não faz isso? Então, irmão, nós estamos caminhando para a concentração. E nós precisamos chegar na concentração bem. Nós precisamos chegar na concentração com o nosso coração aberto para Deus derramar. Quantos precisam que Deus derrame? Olha aí. Então é hora da gente colocar a vida em ordem. Se você precisa ir até alguém, presta atenção, é verdade o que eu estou falando. Não é uma frase de impacto, não. Se você precisa ir até alguém e falar assim, escuta aquilo que eu te falei, pensando bem, eu não tenho certeza, tá? Eu falei assim na hora, que era para poder te animar, que era para poder, sabe, fazer você reagir. Então faça isso. Se você, por exemplo, colaborou com alguma situação da qual o Espírito Santo fala assim para você, você não deveria ter estado lá, hein? Você não deveria ter ajudado, hein? Dá esse passo aí, hein? Então, vai até essa pessoa, porque Deus vai ouvir não a sua oração, Deus vai ouvir a oração dela. Então, vai até essa pessoa. Se você, por exemplo, teve algum problema com alguém em casa, um marido, com a esposa,
E você talvez foi demais, ou talvez você foi de menos. Talvez você falou o que você não deveria ter falado, ou deixou de falar o que você precisava ter falado. Vai até essa pessoa, vai até o seu marido, vai até a sua esposa, e fala assim: ora a Deus por mim. Ora a Deus por mim, porque eu falei demais, tá? Ora a Deus por mim, porque eu fiquei calada, mas você precisa saber disso. Eu vou falar o que você precisa saber. Isso. Vamos arrumar, pessoal? Quero tanto ver vocês abençoados. Essa concentração é para a gente receber a presença, os dons do Espírito Santo. É para você poder dar fruto do Espírito Santo. É para você poder ser batizado com o Espírito Santo. Nós já estamos, os pastores já estão orando pela igreja, para que a igreja seja abençoada. Vamos arrumar a casa? Vamos. Vamos arrumar os nossos casamentos. Vamos arrumar os nossos relacionamentos. Vamos preparar para que a presença de Deus possa chegar. Tenho certeza que se a gente preparar, Deus não vai faltar. Eu não sei, não tenho certeza se você vai estar. Eu não sei, não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que Deus vai estar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar. Para que a gente possa ser abençoado. Fecha os teus olhos. O que Deus fala com você? Que você está vivendo de palpite? Que você está vivendo buscando conselho dos amigos? É isso que Deus está falando para você. O que Deus está falando para você agora? Que você não pode ficar interferindo assim na vida das pessoas, influenciando na vida das pessoas. É isso que Deus está falando. É que você não pode ser uma pessoa assim só de aparência, que você precisa ser uma pessoa, conforme a palavra tem uma expectativa a nosso respeito, de que nós devemos ser luz. Que você não deveria ficar agradando as pessoas, mesmo vendo elas tomarem decisões erradas. É isso que Deus está falando para você. Que você não deveria estar contribuindo quando as pessoas estão tomando atitudes de forma que elas estão arriscando a vida, arriscando a salvação, arriscando às vezes a saúde. É isso que o Espírito Santo está falando para você. Seja o que for que o Espírito Santo está falando para você. Se você tem um motivo de se aproximar do altar hoje, para buscar a presença de Deus na sua vida, saia do seu lugar, venha para cá. Venha para cá. Enquanto você vem, nós vamos louvando. E nós vamos falando com Deus. Senhor Jesus, Todo-Poderoso, nós te glorificamos e nós te exaltamos, Deus. Porque a tua palavra, ela nos socorre. Tua palavra, ela nos ampara. A tua palavra, meu Deus, ela dirige os nossos passos, meu Pai. E eu sei, meu Deus, que muitos estão com a cabeça cheia, meu Deus, de tanta gente falando,
tanta gente falando, Pai. E no meio de tantas vozes, as pessoas estão sem caminho, as pessoas estão sem chão, sem direção, meu Deus. Eu sei que algumas, meu Deus, estão sofrendo hoje por ter dado ouvido a essas mesmas vozes, meu Deus. E hoje estão sofrendo, Pai. Hoje estão perdidas. Porque, meu Deus, essas vozes, elas vêm, mas elas não ficam. Elas somem. Elas desaparecem, Deus. E aí a gente vai descobrir que a única pessoa que fica conosco até o fim é aquele a quem a gente deveria ter procurado desde o começo. Então, meu Pai, eu quero, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor possa perdoar, meu Deus, a falta de experiência. Pedir para que o Senhor possa perdoar, meu Deus, aquelas palavras que talvez foram palavras, meu Deus, muito, meu Pai, orgulhosas, ou quem sabe, cheia de falta de conhecimento, meu Deus, mas que ao invés de atrair a Tua presença, fez com que a Tua presença fosse bloqueada, fosse afastada. E quantos sofrem, meu Deus, porque não há um espaço para que o Senhor possa falar. Quantos, meu Deus, que estão paralisados, porque não tem uma revelação, não sabe o que está acontecendo, não encontra o motivo, e não sabe, meu Deus, aonde isso pode parar, onde isso pode acabar. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor levanta nesta noite para poder abrir a porta do céu, meu Deus, para as nossas vidas, Pai. Porque é isso que o teu povo precisa, Deus. O teu povo não precisa de pastores que são semideuses. O teu povo não precisa de pessoas que são tão cheias do Espírito Santo, meu Deus, que passam a influenciar o caminho delas. Teu povo precisa da tua presença, Deus. Teu povo precisa da tua segurança. Teu povo precisa da tua inspiração. O teu povo precisa de que o céu se abra, Deus, e que venha uma voz do céu, assim como naquele dia em que Jesus batizou, veio sobre ele o Espírito Santo, e uma voz do céu que acompanhava: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Fala com teu povo, Deus. Usa os altares, Pai. Usa a tua palavra, Deus. Orienta, meu Deus, para que ninguém saia da tua igreja arriscando, meu Deus. Para que ninguém saia da tua igreja buscando uma opção, meu Pai. Fala com teu povo, meu Deus. Consola os que precisam de consolo, Pai. Fortalece os que precisam ficar de pé, meu Deus. Dirige os passos daquele que está, meu Deus,
sem saída, Pai, daquele que não sabe o que fazer, Pai, daquele que não sabe que decisão tomar, meu Deus. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Eu sei que se a gente permitir, o Senhor toma o seu lugar. Eu sei que se a gente se prostrar, o Senhor estende a tua mão para nos livrar, meu Deus. Então, meu Pai, olha para todos esses irmãos, essas irmãs que estão aqui diante do teu altar, Senhor. O Senhor é o único que pode sondar cada coração, Pai. O Senhor é o único que pode vir em socorro. O Senhor é o único que pode inspirar. O Senhor é o único que pode trazer revelação, Deus. O Senhor é o único que pode dizer: vai por aqui, vai por ali, fala assim, faz assim, esteja lá. O Senhor é o único, meu Deus, que pode dizer isso, Pai. Então toma teu lugar, Deus, na vida desta pessoa, Pai. Faça com que toda a religiosidade que envolve a vida dela, Pai, venha desmoronar, meu Deus, e que esta pessoa possa poder aprender a partir de agora a andar pela fé, Deus. Faça com que todas as tradições, meu Deus, caiam por terra, Deus. Faça com que as experiências dela, meu Deus, não venham ser obrigadas a serem conforme as experiências dos outros no passado. Faça com que o futuro dela não venha, meu Deus, estar sendo obrigado a acontecer conforme aconteceu com a vida do outro, Deus. Que ninguém sirva de inspiração para ninguém, porque sobre esta terra não tem nenhum sequer que possa ser inspiração, meu Deus. Mas faça com que os olhos estejam voltados para Ti, meu Deus. Faça com que a confiança seja depositada no Teu altar, Senhor. O salmista fala que uns tinham, por incrível que pareça, a confiança na força dos braços, outros confiavam na força dos cavalos, e outros confiavam na proteção dos carros, das carroças para ir para a guerra. Mas tinham uns que iam totalmente desarmados, confiando somente no Senhor, meu Deus. Tem gente diferenciada na história, Deus. Tem gente que usa armas que no mundo natural nunca seriam capazes. Mas são estes que contam com a Tua presença, Deus. Então ajuda essas pessoas, Pai, a tirar o coração e a confiança das coisas. E ajuda, meu Deus, a Tua igreja a cada vez mais confiar no Senhor, Deus. Buscar salvação vinda do céu. Buscar um relacionamento, meu Deus, de filho e de pai. Eu sei que o Senhor se sente Pai, mas eu te peço para que, ó Deus, possa nascer no coração de cada um aqui o sentimento de filho. Faz nascer agora, Deus, que essa pessoa nunca mais se sinta, meu Deus, sozinha, desamparada. Que essa pessoa, meu Deus, nunca mais se sinta, meu Deus, isolada, deprimida, vazia, Pai.
mas que a partir de hoje ela possa ter a certeza de que tem alguém que olha por ela, tem alguém interessado na vida dela, Pai, porque foi assim. O Senhor estava interessado na vida de Jó, e o Senhor teve interesse na vida daqueles 3 amigos de Jó, e por causa desse interesse foi que o Senhor falou a mesma palavra que o Senhor falou conosco hoje. E se o Senhor falou assim conosco hoje, é porque o Senhor tem interesse na nossa vida, e o Senhor quer falar com cada um de nós. O sacerdote disse assim para Samuel: Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, você responde assim: fala, Deus, porque o teu servo ouve. Se Deus falou contigo hoje, diga isso para ele, fala, Deus, teu servo ouve. Levanta a tua mão para o céu e diga, fala, o teu servo ouve. Põe a mão no seu coração agora. Deixa essa palavra dar fruto no seu coração. Diga assim: eu não preciso de nada, eu preciso da presença de Deus. Diga, eu preciso da voz de Deus. Aleluia. E aí Deus vira, sendo Ele quem Ele é, e fala assim para você: olha, se precisar, eu sou teu pai, tá? Pode confiar, pode acreditar. Quantos confiam? Quantos acreditam? Levanta a sua mão para o céu e fala: eu confio, Deus, eu confio. Quando você precisar, onde você estiver, você pode fechar os olhos. Sempre é bom fechar os olhos. Você podendo, você tira os seus olhos do mundo, porque quando você fecha os teus olhos, você coloca os teus olhos no céu, e aí você clama, e aí você fala, e Ele te ouve. Se tem alguém que é amigo, é Ele. Se tem alguém interessado no teu sucesso, é Ele. Se tem alguém interessado na sua família, é Ele. Se tem alguém interessado em você, é Ele. É só chamar, é só clamar, o céu se abre, e você fala com Ele, e pode ter certeza que Ele vai responder a sua oração, porque nunca houve uma oração sem resposta. Nunca, nem no meio da guerra, nem dentro da caverna, nem na barriga do peixe. Em qualquer situação a gente ora e Ele responde. Você tem um Deus. Diga, eu tenho um Deus.
Você tem uma mão que te protege, que te guarda e que te livra. Diga glória a Deus. Fale mais isso no seu dia. Quando você perceber a presença dele, você diga glória a Deus pela tua presença. Quando você perceber que ele te guardou, você diga glória a Deus, ele me guardou. Perceba a presença dele, perceba. Segura na mão do teu irmão assim, levanta a mão dele. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por um momento tão especial na tua casa, por esse momento que o Senhor nos abençoou, e por esse momento que não fomos nós que fomos até o Senhor, mas foi o Senhor que veio até nós, meu Deus. Foi o Senhor que veio para falar, meu Deus, a respeito desse desejo que o Senhor tem de falar conosco, de estar conosco, de dirigir as nossas vidas. Então, meu Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, o amor do Teu coração e a presença viva e gloriosa do Teu Espírito Santo, seja agora e para todos sempre com a Tua igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem forte o Senhor, bem forte o Senhor.